eu consegui sim alcançar o meu objetivo, né, que era realmente parar de tanto sofrer, de tantas dores que eu sentia todos os dias, e eu não entendia o porquê de tantas dores. Eu me baseava nas pessoas que também tinha e tem, né, esse problema de fibromialgia, e eu achava que cada um se comportava diferente, né, cada dor diferente em cada pessoa. Mas eu observava em mim que era muito intensa. Eu dormia com dor, acordava com dor, na madrugada eu acordava, parecia que estava desarticulando meus braços de tanta dor. Então era um tormento na minha vida e eu estava ficando uma pessoa muito deprimida, ansiosa. Eu não queria mais saber de nada, porque eu não tinha ânimo. Porque quem é que tem ânimo com a dor 24 horas? Quando o médico diagnosticou que eu tinha fibromialgia, a primeira frase que ele me alertou foi: eu me acostumar com a dor, eu saber conviver com ela, porque eu não ia ter cura e que eu tinha que suportá-la até quando chegar o tempo mesmo de não sentir mais, que é descansar. Então eu fiquei sempre com isso martelando na minha cabeça. Por que ele falou isso? Dizem que não tem cura, mas deve ter alguma coisa que pelo menos amenize essas dores, para você tentar viver, porque é muito difícil você viver com dor. Então eu, graças a você, graças ao o tratamento, né, eu consegui sim alcançar o meu objetivo. Hoje eu digo com convicção que eu não sinto mais aquelas dores, né, que eu sentia que me atormentava tanto que às vezes quando eu ia trabalhar eu ia como se alguém tivesse me empurrando para poder eu ir, porque era desanimada, chegava no trabalho desanimada, não dava um sorriso, era só assunto de dor, de doença, isso estava me fazendo muito mal. Mas graças a Deus que hoje eu digo que não estou mais assim, voltei a sorrir, voltei a viver, voltei a me amar, né. E isso está bem transparente para as pessoas estão dizendo para mim: "Você é uma outra pessoa, você brotou uma flor maravilhosa, você é uma pessoa boa e todo mundo quer ficar junto de mim. Se eu estou com uma dorzinha, porque a gente é imperfeito, claro que tem umas dorzinhas cá, uma acolá, mas eu não dou nem importância, porque o que eu já senti de tanta dor, aquilo ali é pouco para mim. Então eu não deixo mais abater a minha alegria. Se eu tiver com dor, vou com dor trabalhar, fico rindo com dor. E as pessoas hoje em dia dizem: eu nunca vi uma pessoa rir tanto sentindo dor. Mas eu agradeço ao tratamento, eu vi que você se dedicou, né, você é uma pessoa que é muito carinhosa, você é dinâmico com seus pacientes, você faz com que a gente tenha credibilidade em confiar em você, você deixa as pessoas bem à vontade de se expressar, de conversar, de botar para fora o que está sentindo. Eu descobri muitas descobertas, né, tive muitas descobertas também, e isso foi juntando e foi somando para o meu melhor. E hoje eu me sinto uma outra pessoa e não vai parar por aqui, vai Não, ficar cada dia mais bem isso. evoluída. A virada foi eu me descobrir. Eu não me olhava, eu não eu eu vivia para as pessoas, a minha vida eu não tinha. Eu vivia a vida de todos da minha família, menos a minha. Então, a partir do momento que eu fiz essa constelação familiar e que eu consegui descobrir isso junto com você me ajudando, isso foi uma virada de chave para mim, para poder eu disse: "Ô Chico, espera aí, cadê eu aí nessa história? Eu estou aqui, estou viva, tenho que olhar para mim, para depois ver os outros". E eu não me dava esse valor. Eu não dava, e eu era muito cobrada, eu não tinha tempo de pensar em mim, para eu me cuidar, para poder eu saber um momento meu, né, um momento único que a gente precisa às vezes ter com a gente mesmo, né. E eu não tinha, eu nunca tive. Então essa oportunidade da constelação foi justamente essa virada de chave, eu me descobrir, eu saber que eu preciso de atenção, os meus sinais do corpo, da mente, do cansaço, ansiedade, tudo estava me alertando e eu não estava percebendo, estava sinalizando que era urgente eu me olhar no espelho e saber o porquê que eu estava
agindo dessa maneira. Então, isso foi uma virada de chave, sim. Eu descobri, né, muitas dúvidas que eu tinha e porquês de coisas que eu vinha sofrendo, mas era por motivos que a gente foi entendendo e foi esclarecendo. Então, isso aí foi uma virada de chave. Eu me olhar, né, me valorizar, para eu dar o melhor às pessoas, eu preciso dar para mim primeiro. É o que não estava Exato, acontecendo. Eu dava o que era meu para as pessoas, mas eu não dava exato. para mim mesmo, então era pouco para. E é por isso que eu era muito cobrada, porque eu queria, quanto mais queriam, e eu estava totalmente sem uma venda nos olhos. Mas isso E aí foi a assim, virada de chave, viu? e interessante lá que nós observamos na dinâmica da constelação que você estava fora do seu lugar, especialmente ali em relação aos seus pais, né? As Isso. dinâmicas familiares, devido às circunstâncias e o que faltou para você, o que eles não puderam te dar, isso te gerou marcas emocionais, né? A ponto de que você passou durante a sua vida a buscar preencher aquilo que faltou da parte dos seus pais, né? E dessa forma, foi um dos fatores que influenciou para que você vivesse a sua vida para os outros, se doando para os outros a fim de receber aquilo que um dia você esperava receber dos seus pais. Então foi interessante observar essa dinâmica e depois disso verificar, né, a sua mudança de postura após essa tomada de consciência. Foi algo essencial assim para que você conseguisse ter essa mudança de comportamentos e dessa forma viver, né? Hoje, como você está, né? Ter essa diferença, esses resultados que você conquistou. E assim, Sandra, durante todo esse processo terapêutico, né? Nós tivemos, além do acompanhamento individual, nós também tivemos as aulas, os encontros em grupo. E para você, assim, qual que foi o maior aprendizado que te chamou mais atenção no decorrer das aulas? As aulas em grupo eu achei muito importante pela dinâmica que você teve, né, de nos proporcionar. Foi muito boa, a gente se expressou bem, aquela última que a gente teve que muitas pessoas se emocionaram. Você sentir como quem disse, assim, você sentir uma reação de uma pessoa que está tão longe de você, mas você está ali envolvida, para você ver que você tem um controle, Natan, você tem um controle e uma liderança de, de segurar o emocional das pessoas, porque não é fácil. Eu observei que aquilo ali era muito difícil para qualquer uma pessoa achar que faz. Você teve esse controle muito dinâmico. Você foi puxando por foi dizendo os personagens de um representando fulano. Então as pessoas não estavam num grupo, numa sala assim, pessoalmente, estava só reunido virtual. E teve aquelas sensações, né? Da reação daquela pessoa, né? Que você estava falando sobre. Então, eu achei isso muito interessante. É, é de muito grande valor, né? Você participar dessas dinâmicas em grupo, porque você se interage melhor com os colegas, né? Você se passa a enxergar a empatia, né? Você tem empatia pelo assunto do outro que está ali. A gente às vezes acha que não acontece nada com a gente, só com os outros. Mas que, na verdade, você está passando naquela situação. Você está tendo uma sinalização e você não está enxergando. Então, é isso que eu vim observando no grupo, no WhatsApp, as pessoas se expressando também. Muitos exemplos, a gente diz, opa, isso aí está aparecendo comigo. Então, é realmente, acontece comigo. Às vezes acontece, você não está percebendo. Então, aí já é uma dinâmica para que você dê três passos para trás, enxergue, se valorize e com a sua orientação a gente seguindo na trilha só, né? No objetivo Isso. de se dar bem, de se enxergar, de ser feliz, nada para baixo. Então, eu achei muito Exato. importante, Natan, as suas aulas em grupo. É essencial. Excelente. E assim, qual que foi a importância para você especificamente, Sandra, sobre o acompanhamento individual?
Como que o direcionamento individual, o suporte, tanto individual quanto lá no grupo, como que foi de ajuda no seu caso? No meu caso, foi muito importante a parte individual para que você se expresse melhor, né, em outros assuntos e que tenha a sua orientação, que é a que você deu. Naquelas, né, né, como é o nome é? Decodificação, né? São, são muito importantes aquilo ali, eu gostei muito. Foi atingindo vários pontos que eu não sabia, né? Que ativou de dores, e eu fui valorizando cada um, né? Cada um, e você dá essa credibilidade para a gente se sentir bem, não se sentir acuada. Você acolhe a pessoa, né? Individuais. E eu gostei muito. Gostei muito. Excelente. Tive E bom fazendo proveito. um apanhado final, né, uma análise final, como que você descreve tudo isso que você viveu nesses 2 últimos meses? Qual que é o sentimento que hoje predomina? Quais foram as lições aprendidas durante esse período? O sentimento que eu digo hoje é amor. É importante você ter o amor próprio, que eu não tinha amor próprio. Eu descobri com você nas sessões. Eu não me valorizava como um amor próprio. Para você dar amor, você precisa ter. E eu tinha, mas eu não me dava. Então, como é que eu achava que estava dando para as pessoas? Por isso que era muito cobrada. Então, isso para mim foi muito, muito bom, muito essencial essa descoberta, né? De que você precisa ter amor próprio. E, e para mim, resumindo tudo, foi muito gratificante ter essas descobertas para que eu seja essa outra pessoa que eu estou sendo hoje. Hoje eu tenho é, certas atitudes que eu não tinha antes. Eu não sabia dizer um não. E você me ensinou a dizer um não. De forma educada, de forma esclarecida. Isso para mim foi muito importante, você não. Porque era muito peso. Eu não sabia dizer um não. Eu ficava é uma sensação terrível, porque você fica como se estivesse desprezando aquela pessoa, ficava como se eu se tivesse assim com que tentou ajudar, mas eu não quis. Eu imaginava tanta besteira na minha cabeça que eu tomava conta da situação, vem cá, eu que vou resolver, vamos embora. E para mim, resumindo todo esse tempo de 2 meses que a gente fez esse tratamento, cada coisa eu aprendi, né? Nas suas sessões, nas aulas, cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu tempo. Eu aprendi a respeitar o tempo de cada um, o meu tempo. Pode agora não, não pode, daqui a pouco, amanhã. Coisas que tudo o contrário, eu agora consigo fazer como se estivesse andando, indo para frente, não para trás, né? Indo para frente. Então, eu consegui mudar 90% em 2 meses, porque só eu sei, e quem me conhece sabe que eu estou outra pessoa, totalmente diferente. Então, que sirva para outras pessoas esse exemplo, funciona assim. É só você ter fé, acreditar e ter confiança em quem está lhe ajudando, que é você, né? Ter confiança naquela pessoa que você uma pessoa dedicada, de responsabilidade, cumpre o horário direitinho, preocupado com todo mundo, não deixou a gente em momento nenhum com dúvida de nada, só era perguntar alguma coisa, você já respondia. E isso funciona para as pessoas que acham que não. Acredite. Eu nunca pensei que eu E ia ser assim mais, nunca. Nunca pensei. Eu ia, o meu pensamento era só de coisa assim, não adianta, ou não, não tenho vontade de ir para canto nenhum. Aí final de semana chegar, vai só fazer serviço em casa, aí sábado e domingo, aí domingo não saio, aí vou trabalhar de novo, só reclamando, reclamando, reclamando. E eu fiquei analisando, eu mesmo, eu dizia, poxa, eu fazia isso, uma coisa que eu não gosto, quem faz eu estava fazendo, eu não estava enxergando, Natan.
Eu estava fazendo coisas que eu não gosto que as pessoas fazem e eu estava fazendo sem entender. E você me ajudou a enxergar isso em todas essas dinâmicas, individual, no Zap, em grupo, tudo. Você tem esse domínio, né? Você parece até que já sabe o que é que a gente está passando. Quando vê, eita, essa tacada é para mim, rapaz, te orienta, abre o olho, é por aqui. Vá seguindo. E eu ia, ó, siga pra cá, e vamos para cá, vamos para lá. A gente E, e- levou algumas topadas, levei, mas faz parte do tratamento, para poder a gente ver que não pode desistir. Não pode. exato. E é interessante, Sandra, que muitas pessoas, eu já ouvi muito isso assim, isso aqui é natural, um suplemento, algum recurso natural. É natural, então é mais lento, demora muito para ter resultado. Então, quando eu me propus, né, no desenvolvimento desse programa, eu pensei, eu vou desenvolver um método aonde as pessoas elas consigam ter resultados. Claro, cada pessoa reage em um tempo diferente, mas que elas tenham resultados profundos sem fazer o uso de medicamentos, utilizando os recursos naturais e de uma forma objetiva. Então, hoje, o seu resultado e de todos os outros participantes é a prova de que quem quer de fato se cuidar, utilizar os recursos naturais para se tratar, se for feito e utilizado da forma correta e da forma individualizada, os resultados são inevitáveis, né? Então, parabéns, o seu resultado, o seu progresso, as suas conquistas é uma prova viva de que essa visão, né, essas crenças que muitas pessoas têm, na verdade é distorcida. Os seus resultados é prova de que quando a pessoa de fato deseja mudar, melhorar, se cuidar, se conhecer, quando ela coloca isso como objetivo, ela consegue. Basta que ela se permita e que ela dê o primeiro passo. Só ficar cruzado nos braços e reclamando não vai mudar nada, né? Então, parabéns Não. mais uma vez pelo seu resultado aí, pelo seu progresso, viu? Eu vou compartilhar aqui agora as imagens das suas íris. Eu achei bem interessante aqui alguns pontos e aqui vamos analisar agora alguns sinais específicos, tá? Então, um sinal, Sandra, que eu destaquei aqui, que ele, vamos dizer assim, a pecinha-chave para todo o conjunto do seu corpo e da sua mente. É o órgão de choque. É o órgão que tem uma fragilidade maior. Na verdade, são dois. Aqui eu observei esse sinal aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Não sei se você vai conseguir perceber, mas eu vou marcar aqui. Tá vendo que aqui, ó, vem passando uma linha, aí chega aqui, ó, faz essa introflexão e depois volta assim, Sim, ó. Aí ela vem como uma seta mesmo e vem até na pupila. Deixa eu limpar aqui, ó. Tá vendo ali, ó? tô vendo, tô vendo. Pronto. Aí ela vem aqui, tá passando por aí. Tá passando por aqui assim, entra aqui e volta. E Bom, volta. esse sinal, ele literalmente nos leva para uma localização aí dessa orla pupilar interna, que é o ponto do estômago, ok? Então, vamos analisar aqui. O que daqui para frente, Sandra, você precisa ficar atenta nessa questão. O ponto, o órgão do estômago. O estômago, ele vai nos apresentar alguns sintomas quando ele está em desequilíbrio. Então, você observe dor no estômago em forma de uma pontada, arrotos frequentes, perda do apetite, barriga inchada e dolorida, sensação de estômago cheio, ânsia de vômito e vômito. Esses são alguns dos sintomas físicos que o seu estômago ele poderá apresentar
quando e se ele estiver em desequilíbrio. Então, daqui para frente, fique bastante atenta a esses sinais. Obviamente, você já tomou a consciência, já vem cuidando da sua saúde física, alimentação. Esses cuidados devem permanecer. Os cuidados com alimentação, com suplementação, associada aos exercícios físicos, serão essenciais para que você evita e para que você previna esses sintomas, essas alterações a nível físico no estômago, ok? Mas quando e se esses sintomas físicos aparecer, você já precisa acender a luz de alerta para analisar o seguinte: que fator emocional eu vivi nos últimos dias que está causando esses sintomas físicos? Então, aí o primeiro ponto é: que situação me fez ficar insegura? Que situação eu vivi, mas que eu não senti confiança, que eu não consegui ter firmeza, que dessa forma eu não aceitei plenamente aquela situação? Por quê? Essas questões emocionais, quando você não se sentir segura, quando você não digerir essas questões vividas, tudo isso vai se refletir diretamente no seu estômago. Então veja que fatores psicossomáticos, fatores emocionais, enfim, situações as quais você não consegue digerir, quer sejam elas físicas ou quer sejam elas emocionais. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha e desenvolva esses sintomas físicos. Essas questões que vai te trazer incômodo não somente no estômago, mas que vai, ó, se espalhar para todo o corpo. Porque esse órgão de choque, quando ele está alterado, né, desequilibrado, ele começa a manifestar sintomas nas mais diferentes partes do corpo. Então, neste caso, por exemplo, se você está vivenciando uma situação a qual você não está conseguindo entender, não está conseguindo aceitar, não está se sentindo firmeza, segurança, isso pode ser o gatilho para os desequilíbrios físicos. Agora, além disso também, o que é que você precisa entender? Sempre que você ficar vivenciando e presa a uma situação, especificamente, nós já trabalhamos as questões do passado, fatores emocionais. Mas, obviamente, vez por outra, vai surgir alguma questão específica da nossa vida que a gente vai, vamos dizer assim, ficar numa corda bamba, sem saber exatamente como resolver aquilo ali, né? Mas, sempre que alguma situação surgir, e que você não conseguir digerir, algum aborrecimento, algum conflito não resolvido ainda, que não foi olhado e não foi resolvido durante esse processo, durante, durante esses 2 meses. Então, essas questões ainda não resolvidas, essas situações indigestas, vai fazer com que você possa, vamos dizer assim, desenvolver esse excesso de ácido emocional, por assim dizer. E aí acontece que quanto mais você fica remoendo aquelas situações, durante o seu processo, nós observamos, né? O quanto muitas vezes você ficava ali se perguntando, se questionando, carregando as dores das outras pessoas, tentando, enfim, encontrar soluções para os problemas dos outros. E tudo isso lhe causava um grande desgaste emocional. E esse desgaste, vamos dizer, de uma forma simbólica, era como se o seu estômago estivesse produzindo muito ácido. E esse ácido, ele começava a se espalhar e invadir todo o seu corpo. Então, aquele ácido corrosivo, aquele ácido que ia causando danos em outras partes do seu corpo,
né? É claro, no aspecto emocional. Então, Sandra, este é o ponto que você precisa ter bastante cuidado e cuidar muito bem desse órgão, tanto a nível físico quanto a nível emocional. O processo terapêutico que eu acompanhei, como eu já lhe falei, eu observei, eu lembro como você manifestava, né, antes. Eu lembro como era a sua afeição, né, a sua fisionomia antes. Era de tristeza, de preocupação, de muitos pesos que você estava carregando. Então, hoje, o seu progresso ele foi muito notável. Mas este é o seu, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles, né? O seu ponto fraco, o estômago. Então É, lembre-se daqui para frente. Surgiu uma situação indigesta, alguém falou ou fez alguma coisa específica, então, claro, não é que você vai explodir, mas é conversar, a comunicação com essa pessoa, deixar os pontos nos is. Porque se você passa por uma situação, mas fica ali remoendo internamente, nem resolve, fica ali só se corroendo, isso vai trazer danos para a sua saúde. Então, pense nisso, tá? Fique atenta a esses detalhes, a esses pontos que vai fazer toda a diferença na sua vida e principalmente na sua saúde física e emocional, ok? Um sim. segundo, deseja falar algo, perguntar algo? É, é só rapidinho. Interessante é que realmente é onde me afeta muito. Eu fico gorfando feito criança. Sai pelo nariz. É horrível a sensação no estômago. Eu sinto que parece que tem uma bola de fogo dentro do meu estômago. E isso é exatamente quando eu me tenho alguma contrariedade, estou vivendo alguma situação que eu estou perdida em resolver. A descarga é toda no meu estômago. Então é bom você falar e também eu ter mais atenção, né? Para saber até Isso, em ter cautela, né, comigo mesmo, para que eu não me maltrate tanto, né? Que é o meu órgão que está me sinalizando. Mas isso, é isso mesmo que você falou. É exatamente isso. exato. Então, ó, daqui para frente, o seu principal remédio e o tratamento preventivo vai ser olhar. Tá surgindo alguma situação que está te deixando insegura? Tá sentindo, tá vivenciando alguma situação a qual você está não tendo plena confiança na resolução daquela questão, daquele problema? Então, a comunicação, a expressão, colocar para fora. Quando o nosso corpo ele ingere, quando nós ingerimos um alimento que nos faz mal, o nosso corpo ou ele vai colocar de volta para fora, né, através do vômito, ou ele vai fazer a digestão. Isso vai nos causar bastante incômodo, enjoo, mas ele vai conseguir expelir de uma forma ou de outra. O que não pode é ficar com aquele alimento parado ali muito tempo. De forma similar, essa é a nossa atitude. Ou nós, ao vivenciarmos uma situação desafiadora, ou vamos lá resolver, ou nós simplesmente aceitamos, mas sem ficar remoendo. Esse é o ponto-chave, ok? É isso mesmo. Ok. Um segundo ponto é o órgão coração. Então, o coração, ele tem assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre as funções físicas e principalmente os impactos emocionais que o nosso coração ele traz para a nossa vida. E o que nós precisamos aprender diante de tudo isso? Algo que você deve ficar atenta, Sandra, é que assim, ó, por exemplo, inchaço das pernas e dos pés, dor que se espalha assim do lado esquerdo, falta de apetite e náuseas, dores, desconforto no centro do peito, esgotamento, falta de ar, perda da consciência e desmaios, coazuladas nas pontas dos dedos, frios, os pés e as mãos frios, dor no maxilar e no pescoço. Todos esses sintomas, eles vão se manifestar quando existe alterações no coração. Tá, mas o que é importante você ter um entendimento para, se caso esses sintomas, algum deles se manifestar, você avaliar antes de tomar um remédio, antes de qualquer coisa. Peraí,
Deixa eu ver como é que está meu estado emocional, deixa eu ver quais são as questões que podem estar influenciando nisso. Porque se você apenas toma um remédio, mas não resolve a raiz do problema, olhando para a causa emocional que está influenciando naquele desenvolvimento daqueles sintomas, não vai resolver. Os sintomas vão permanecer os mesmos. Agora, principalmente, Sandra, observar como que você está se sentindo no meio onde você vive. Está se sentindo valorizada, reconhecida, ou está sentindo-se desvalorizada? No território onde você vive, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, quais são as suas sensações e as suas percepções sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você faz? Frequentemente, as alterações no coração, de todo o sistema cardiovascular, estão envolvidas a uma falta de amor, que era o que você estava vivenciando antes desse processo, né? E aí eu sempre falo o seguinte: Entendendo. muito se fala em amor próprio, em amar o próximo, mas não tem como eu oferecer amor ao próximo, cuidar do próximo, dar suporte ao próximo, se algo me falta, se eu não consigo estar por inteiro, completo. Então, o primeiro passo é nós nos conhecermos, nós como que encher o nosso copo, né? E estar transbordando. E é nesse transbordar que eu consigo dar o que eu tenho para o outro, sem tirar de mim e dar para o outro, deixando assim um vazio em mim. Então, o ponto aqui é me conhecer, verificar o que me falta, fornecer a mim aquilo que eu preciso, aquilo que eu gostaria de ter recebido, para que dessa forma eu fique por inteiro e consiga ajudar o outro. Então, o ponto é esse, Sandra. Continuar os cuidados conforme você já vem tendo para consigo, para que você assim consiga ajudar outros. E veja, a partir do momento quando você resgata o seu amor, a sua confiança, a sua autoestima, você ajusta a sua autoimagem, o seu semblante, a sua alegria vai contagiar outros. E talvez os outros até estejam com um problema, mas vai dizer assim, Sandra, o que é que tu fez? Tu tá tão diferente. Eu quero fazer também. O seu estado físico e mental vai estimular e incentivar, ser um exemplo para outros. E é nisso, nesse seu transbordar, que você vai conseguir ajudar outras pessoas, que você vai estar demonstrando o seu amor por elas quando você se torna um exemplo para elas, para que elas vejam que é possível sim também viver bem conforme você está vivendo agora. Então, esses são os dois pontos que eu quis destacar hoje nessa análise, para que você possa sempre ter em mente e sempre lembrar de que esses dois órgãos são os órgãos de choque, aqueles órgãos que sempre vão requerer um cuidado, uma atenção mais específica. Então, cuidar da sua saúde física através dos exercícios, da alimentação, através da suplementação, vai ser um complemento para os cuidados com a parte emocional que você já vem mantendo, né? E dessa forma, a tendência é de que você fique cada vez melhor. Então, esse é o meu direcionamento para que a partir de agora você consiga aí seguir a sua vida e buscando, né, continuar a cultivar essas orientações e continuar vivendo da melhor forma possível. Tá bom, Sandra? Exatamente isso. Tá certo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tem não. Sempre você deixa tudo bem claro, bem nítido.